O celular dele vibrou 3 vezes antes que eu percebesse. Estava em cima da cômoda, esquecido, como se tivesse sido deixado ali de propósito. A tela piscava um nome que eu nunca tinha visto, acompanhado de um coração. Foi nesse instante que algo dentro de mim se partiu em silêncio. A casa parecia igual a todas as manhãs. O cheiro do café, o som distante do noticiário, a luz filtrando pelas cortinas. Mas havia algo diferente no ar. Como se o tempo tivesse parado para me avisar que nada mais seria igual. Era uma segunda-feira comum, e eu me sentia leve, até orgulhosa de nós dois. Havíamos completado 30 anos de casamento, e eu acreditava que, apesar das falhas e da rotina, ainda havia amor. Acreditava que a confiança, construída entre filhos criados, contas pagas e sonhos compartilhados, era sólida demais para se quebrar. Mas a verdade é que a traição não começa com um beijo, nem com uma confissão. Começa com o silêncio, com a sensação sutil de que algo mudou, e a coragem de não querer ver. Eu o vi sair apressado, atrasado para o trabalho, e o ouvi dizer te amo quase sem olhar nos meus olhos. Palavras automáticas, vazias, repetidas tantas vezes que perderam peso. E ainda assim, soaram estranhas naquela manhã. Talvez porque, sem saber, ele estivesse dizendo adeus a uma versão minha que jamais voltaria. Por alguns segundos, fiquei parada diante do celular, observando a luz da tela acender e apagar, como um farol em um mar que eu já não reconhecia. Eu poderia ignorar, fingir que não vi, fingir que confio, fingir que ainda acredito. Mas existe um instante, pequeno e irreversível, em que a verdade nos escolhe. E quando ela escolhe, não há mais volta. Peguei o aparelho. Minhas mãos tremiam, mas meu rosto estava sereno. A senha era a mesma de sempre. A data do nosso casamento. Uma ironia cruel. O toque da tela sob meus dedos parecia frio, distante, como se aquele objeto inofensivo tivesse o poder de mudar minha história inteira. E eu sabia que tinha. Enquanto desbloqueava, o som do relógio na parede se tornou insuportável. Cada tique era um golpe. Cada segundo, uma lembrança. O dia em que nos conhecemos. O primeiro apartamento. O nascimento do nosso filho. As risadas nas viagens, os domingos lentos, as promessas que pareciam eternas. Tudo estava ali, comprimido entre o passado que eu lembrava e o presente que eu prestes a descobrir. Por que as pessoas mentem a quem mais acreditou nelas? Por que é tão fácil destruir o que levou uma vida inteira para ser construído? O celular piscou novamente, como se zombasse da minha hesitação. E naquele instante, percebi que o amor tem cheiro. O meu, naquele momento, cheirava a ferro e café frio. Um misto de raiva e lucidez. O prenúncio da virada que eu ainda não compreendia. A mensagem estava lá, na tela, me chamando para atravessar a fronteira entre a ingenuidade e o abismo. Não era apenas um texto. Era uma prova. Uma confissão. Um espelho. Porque às vezes, o que mais dói não é descobrir que fomos traídas. É perceber que, por muito tempo, ajudamos a manter viva a mentira. O som do vento passando pela janela me trouxe de volta à realidade. Eu ainda podia deixar o celular ali, fingir que nada aconteceu. Mas alguma coisa em mim já tinha despertado. Um instinto antigo, calado por anos de paciência e compreensão. Era o mesmo instinto que faz uma mulher reconhecer o perigo antes de vê-lo. E então, com o coração batendo devagar, respirei fundo e toquei a tela. O que encontrei depois ainda me persegue. Porque certas verdades não apenas machucam, elas nos transformam. E foi naquele exato instante que comecei a entender que o amor, quando deixa de ser lar, se torna prisão. Eu não esperava encontrar nada além de pequenas distrações, mensagens de trabalho, notificações comuns, lembranças sem importância. Mas o que vi me tirou o ar. Eram conversas antigas, guardadas com cuidado, cheias de frases curtas, carregadas de uma intimidade que eu não reconhecia mais. Palavras simples, mas com um tom que só quem ama entende. E não era a mim que ele respondia com aquele brilho. Eu lia cada linha e sentia como se o chão cedesse sob meus pés, como se o ar ao meu redor se tornasse denso demais para respirar. As fotos vinham depois, sutis, banais para qualquer olhar desatento. Um café, um carro estacionado, um par de mãos entrelaçadas. Mas eu conhecia aquele relógio, aquele casaco, aquele sorriso de canto.
Conhecia tudo porque já tinha vivido aquilo antes, quando era comigo. E essa foi a parte mais cruel. Perceber que ele não havia criado nada novo, apenas repetido o mesmo roteiro, trocando a protagonista da história. Senti uma mistura de raiva e calma. Uma calma tão profunda que chegava a assustar. Não era o tipo de fúria que explode, era o silêncio antes da tempestade. O tipo de silêncio que nasce quando a dor ultrapassa o limite do choro e se transforma em lucidez. Caminhei até a janela, observei o dia lá fora, e percebi como o mundo seguia normal, indiferente ao meu colapso. As pessoas passavam na rua, os pássaros cantavam, o sol batia nas folhas com a mesma doçura de sempre. E eu ali, parada, com a vida inteira desmoronando dentro de uma sala iluminada demais para tanto vazio. É curioso como a traição tem cheiro, textura, som. O cheiro era o do perfume barato que eu já havia sentido nas camisas dele. A textura era fria, metálica, como o corpo de um celular entre as mãos. O som era o da minha própria respiração tentando se manter estável enquanto lia cada palavra. Porque a traição não acontece só fora. Ela se instala dentro da gente, no espaço entre o que acreditávamos ser e o que descobrimos que somos. Havia algo simbólico naquele esquecimento do celular. Como se o destino tivesse deixado uma porta aberta, me convidando a atravessar. Mas atravessar tem um preço. De um lado, a ignorância confortável, do outro, a verdade que nunca permite retorno. E eu sabia, no fundo, que minha travessia tinha acabado de começar. As mãos ainda tremiam quando coloquei o aparelho de volta no mesmo lugar, como se nada tivesse acontecido. A casa estava muda, mas eu ouvia tudo. O render do piso, o tic-tac do relógio, o zumbido da geladeira. Sons comuns que, naquele instante, pareciam gritar. Cada ruído me lembrava que eu ainda estava ali, viva, consciente, lidando com algo que poderia destruir qualquer outra pessoa. Mas não a mim. Enquanto ele seguia o dia, sem saber que seu segredo tinha sido descoberto, algo dentro de mim se reconfigurava. Não era apenas dor, era clareza. Eu lembrava de todas as vezes que minimizei as ausências, que dei desculpas por suas mudanças de humor, que acreditei que o amor justificava tudo. E talvez fosse isso mais doloroso, perceber o quanto eu mesma havia colaborado para a farsa, acreditando que manter a paz era o mesmo que preservar o amor. Paz que, agora, eu via, nunca existiu de verdade. Era apenas o disfarce de quem não quer encarar a verdade. Sentei-me no sofá, ainda com a cabeça girando, e uma pergunta se formou na minha mente. Quantas mulheres já viveram esse mesmo instante? O segundo exato em que o amor se transforma em desconfiança, em que o olhar que antes aquecia passa a congelar. Talvez seja por isso que tantas pessoas escolham permanecer aqui, acompanhando cada revelação, porque se reconhecem nessa linha tênue entre o amor e a perda, entre a entrega e o despertar. O relógio continuava marcando as horas como se zombasse de mim, lembrando que o tempo não para os traídos. E eu sabia que, quando ele voltasse, tudo pareceria igual. O mesmo abraço, o mesmo sorriso ensaiado, a mesma rotina. Mas eu já não seria a mesma mulher que o esperava. Deixei o celular sobre a mesa e caminhei até o espelho. O reflexo me encarou com olhos diferentes. Não era só a dor que eu via ali. Era semente de algo novo, ainda silencioso, ainda pequeno, mas que crescia. A certeza de que o que estava por vir seria maior do que o golpe que acabei de receber. A casa parecia respirar junto comigo. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que o silêncio, aquele mesmo que antes me sufocava, agora seria minha arma. Eu não sabia ainda como, nem quando, mas sabia que aquela história, a minha história, estava longe de acabar. Naquela tarde, quando ele voltou do trabalho, o som da chave girando na fechadura pareceu mais alto do que nunca. O coração acelerou, não por amor, mas por uma mistura de expectativa e repulsa. Eu o vi entrar, sorrir, dizer as mesmas palavras de sempre, o mesmo tom de quem acredita ter o controle de tudo. Ele não fazia ideia de que cada gesto, cada respiração dele diante de mim, agora era observado por um olhar que enxergava tudo. Pela primeira vez, eu via sem ilusões. A luz do entardecer entrava pela janela e desenhava sombras longas no chão. O contraste entre claridade e penumbra parecia traduzir exatamente o que eu sentia. Ele falava sobre o trânsito, sobre o trabalho, sobre qualquer coisa, e eu apenas o escutava em silêncio.
Por dentro, era como estar presa entre dois mundos, o da mulher que ainda fingia normalidade e o da mulher que já planejava o próximo passo. A mesa, o barulho dos talheres se tornou ensurdecedor. Cada movimento dele era estudado, cada olhar evitado, cada sorriso que tentava disfarçar a distância. Eu percebia detalhes que antes me escapavam. A forma como ele desviava os olhos quando eu encarava por mais de 3 segundos, o jeito mecânico com que perguntava sobre o meu dia. Pequenas rachaduras em uma parede que parecia sólida. A comida, antes cheia de sabor, agora parecia cinza. Mastigar era apenas um gesto automático, como se o corpo se recusasse a participar de uma cena que o coração já havia abandonado. O silêncio entre nós era tão denso que dava para ouvir o tic-tac do relógio se misturar com o som da minha respiração. Ele, distraído, olhava o celular, sem saber que aquele mesmo objeto, esquecido pela manhã, agora era uma bomba adormecida entre nós. Por um instante, me perguntei o que aconteceria se eu dissesse tudo ali, de uma vez. Se mostrasse as mensagens, as fotos, os segredos que ele pensava guardar com tanto cuidado. Mas percebi que ainda não era a hora. A vingança, quando nasce do impulso, é só mais uma ferida. Quando nasce do silêncio, é transformação. Depois do jantar, ele se levantou. Disse que precisava descansar. Eu fiquei parada, observando as costas dele sumirem pelo corredor. Aquela imagem ficou presa em mim, como uma cena repetida de um filme que não quero mais assistir. As luzes da casa pareciam mais frias, e a solidão, mais espessa. Caminhei até o quarto, toquei o travesseiro que ele usava e senti um cheiro estranho, familiar e, ao mesmo tempo, alheio. Perfume doce, invasivo, que me fez lembrar das mensagens. Tudo fazia sentido demais para ser coincidência. Deitei na cama, mas o sono não veio. Fiquei olhando o teto, vendo reflexos da lua atravessarem as frestas da cortina. O quarto inteiro parecia um palco, e eu, a personagem principal de uma peça em que ninguém mais sabia o roteiro. A ironia é que, mesmo sem dizer uma palavra, eu já tinha o poder nas mãos. Ele só não sabia disso ainda. Durante horas, pensei em tudo o que construímos, ou que eu acreditava ter construído. Pensei em cada esforço, em cada renúncia, em cada vez que defendi o nome dele quando as pessoas insinuavam que ele não me merecia. E percebi algo doloroso. Talvez sempre tivessem razão. Essa constatação não me partiu. Ao contrário, me fortaleceu. Era como se a dor queimasse as últimas ilusões e revelasse uma camada nova, resistente, feita de tudo o que sobrou depois do amor. A mulher que eu via no espelho agora era outra. Mais firme. Mais lúcida. Do lado dele, o sono parecia leve demais. Como pode alguém dormir tão tranquilo sobre uma cama de mentiras? A respiração dele ritmada era quase uma provocação. Cada suspiro era uma lembrança do quanto ele subestimava o que existia dentro de mim. Eu sabia que ele me via como previsível, paciente, dócil. Mal imaginava que o silêncio que o cercava era, na verdade, o som da corda se apertando ao redor do próprio disfarce. A madrugada avançava devagar, e a lua deslizava pelo céu como um relógio mudo. A cada minuto, eu me sentia mais desperta, mais consciente. Era uma sensação paradoxal, um cansaço profundo misturado com uma energia que crescia, que pedia movimento. Não de destruição, mas de verdade. Quando o relógio marcou 3 da manhã, levantei. Caminhei pela casa em silêncio, observando tudo com olhos de quem se despede. Cada detalhe parecia carregar uma lembrança. A moldura da foto no corredor, o tapete da sala, o abajur da mesa. Tudo testemunhava uma história que estava prestes a mudar de direção. E, no entanto, o que eu sentia não era medo. Era uma serenidade perigosa. O tipo de calma que precede uma revolução. Porque eu sabia que, a partir daquele momento, cada gesto meu deixaria de ser reação e se tornaria escolha. E as escolhas de uma mulher traída, quando feitas em silêncio, são as mais imprevisíveis. A manhã seguinte nasceu com um silêncio que parecia ter voz. O sol entrava pela janela, mas a luz, em vez de aquecer, parecia revelar tudo o que estava fora do lugar. Ele ainda dormia, deitado ao meu lado, alheio ao turbilhão que havia dentro de mim. Eu o observei por alguns minutos. O rosto tranquilo, a respiração leve, o mesmo homem que durante tantos anos jurei amar. E, pela primeira vez, percebi que aquele rosto não me despertava nada.
Nem raiva, nem amor, nem pena. Apenas distância. Levantei devagar, o chão frio sob meus pés, e fui até a cozinha. Fiz café, o mesmo de todos os dias, com o mesmo cuidado. O som do coador, o aroma invadindo o ar. Tudo seguia o ritual de sempre. Mas havia algo diferente em mim. Eu não era mais a mulher que servia o café por hábito, e sim aquela que agora escolhia cada gesto com propósito. Enquanto o líquido escuro preenchia a jarra, senti que era como olhar para a própria vida. Quente, intensa, mas, se esquecida no fogo, transborda e queima. Ele apareceu pouco depois, ainda com o cabelo bagunçado, perguntando por que eu estava acordada tão cedo. Sorri. O mesmo sorriso de todos os dias, aquele que ele aprendeu a interpretar como tranquilidade. Respondi com naturalidade, disfarçando o olhar que já via além da superfície. Ele se sentou, tomou o café e falou sobre o trabalho, sobre compromissos, sobre planos. Eu apenas ouvia, registrando cada palavra como quem estuda o inimigo antes da batalha. Por dentro, eu revivia cada detalhe da noite anterior. As mensagens, as imagens, o perfume, a certeza. Tudo estava ali, presente, pulsando sob a pele. E ainda assim, eu mantinha a calma. Porque há um tipo de força que só nasce quando a dor amadurece. E talvez por isso, quem passa por ela nunca mais volta a ser o mesmo. Enquanto ele saía, me dei conta de que o amor tem um som específico quando se quebra. Não é um estouro, é um estalo discreto, quase imperceptível, que só quem o carrega dentro do peito consegue ouvir. E eu ouvi. Naquele instante, soube que não havia mais volta. O laço que nos unia agora era só aparência. O resto do dia passou em câmera lenta. Cada coisa que eu fazia, arrumar a casa, pendurar as roupas, cuidar das plantas, parecia ter um novo significado. As tarefas simples se tornaram refúgio, quase um ritual silencioso de resistência. É curioso como o cotidiano pode ser abrigo e prisão ao mesmo tempo. Enquanto minhas mãos se ocupavam, minha mente construía caminhos. Eu não sabia ainda o que fazer, mas sabia que precisava agir. E agir exigia calma, não impulso. À tarde, sentei-me à janela e observei a rua. As pessoas caminhavam apressadas, carregando suas próprias verdades, seus próprios segredos. Fiquei imaginando quantas delas viviam histórias como a minha, disfarçadas em sorrisos, sustentadas por silêncios. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou. Porque, no fundo, todo mundo já sentiu o gosto amargo de confiar em quem não merecia. Mais tarde, enquanto o sol se escondia atrás dos telhados, senti algo curioso. Não era tristeza o que me dominava, mas um tipo de serenidade firme, como se eu tivesse atravessado uma tempestade e agora estivesse no olho do furacão. Havia calma, mas também um aviso. O tempo do sofrimento passivo tinha terminado. Abri o armário e comecei a mexer em algumas caixas antigas. Fotografias, bilhetes, lembranças de viagens, presentes de datas que pareciam importantes. Toquei cada um deles como quem se despede. Não havia mais dor ali, apenas constatação. Era como se eu finalmente visse o cenário completo. A mulher que acreditava e o homem que se aproveitou dessa fé. Ao final do dia, o espelho me devolveu uma imagem que eu quase não reconhecia. Havia firmeza no olhar, algo que antes estava adormecido. E foi nessa hora que entendi. Quando uma mulher acorda para a verdade, nada mais pode apagá-la. Nem o medo, nem o tempo, nem o amor perdido. Naquela noite, quando ele voltou e me abraçou com o mesmo gesto automático, eu permaneci imóvel. Por dentro, minha mente estava a quilômetros dali, já desenhando o próximo movimento. O jogo tinha começado, e ele ainda nem imaginava. O que viria depois, eu ainda não sabia. Mas algo dentro de mim dizia que seria grande, muito maior do que ele poderia suportar. Naquela noite, o silêncio da casa tinha outro peso. Não era apenas a ausência de som, era uma presença. Um silêncio denso, cheio de significado, como se cada parede soubesse o que estava prestes a acontecer. Eu me movia devagar, observando tudo. As cortinas balançando levemente, o brilho frio da luz sobre os móveis, o eco distante do relógio na sala. Era estranho como tudo permanecia igual, enquanto dentro de mim tudo já havia mudado. Ele dormia. Eu ouvia sua respiração compassada,
o corpo entregue à confiança de quem acredita estar seguro. A imagem dele, deitado, me causava uma mistura de calma e inquietação. Eu sabia que aquele homem que repousava tranquilamente era o mesmo que, há poucas horas, trocava mensagens que destruíram anos de cumplicidade. E, mesmo assim, não havia ódio em mim. Havia algo mais forte, mais sereno, uma lucidez que nascia da dor, e que me fazia enxergar cada detalhe com clareza assustadora. Caminhei até a janela e olhei para fora. A rua estava vazia, iluminada apenas por um poste antigo. O vento soprava leve, trazendo o som distante de um cachorro latindo. Tudo parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado para me observar. E foi nesse instante que percebi o contraste que dominava minha vida. Por fora, o mundo seguia em paz. Por dentro, um vendaval se formava. Lembrei-me dos primeiros anos do nosso casamento. Dos dias em que o simples toque das mãos bastava para me fazer sentir segura. Da época em que eu acreditava que o amor era suficiente para manter duas pessoas unidas. Quanta ingenuidade cabe dentro da fé cega de uma mulher apaixonada! Eu havia construído um lar sobre promessas que agora se mostravam ocas, frágeis como vidro prestes a estilhaçar. O medo de perder o que restava da minha história me visitou brevemente. E com ele veio uma pergunta que se repetia dentro de mim. O que realmente se perde quando a verdade aparece? Será que é o outro que vai embora? Ou somos nós que, finalmente, partimos de volta para nós mesmas? Enquanto pensava, ouvi o estalo da madeira na estrutura da casa, como se ela própria respirasse. Havia algo simbólico naquele som, como se o universo confirmasse que tudo que estava oculto um dia precisa se mover. Nada permanece escondido para sempre. E talvez fosse esse o meu papel agora, deixar que a verdade fizesse seu caminho, mesmo que isso custasse o fim de tudo o que conhecia até ali. O amanhecer chegou sem que eu tivesse pregado os olhos. O sol entrou pela fresta da cortina e desenhou uma faixa dourada sobre o lençol. A luz, tão bonita, parecia cruel, porque ela mostrava tudo, os traços do cansaço, as marcas da decepção, o rosto dele ainda adormecido, sereno, alheio ao peso da própria mentira. Eu o encarei por longos segundos, e a pergunta silenciosa voltou. Quem ele seria quando soubesse que eu já sabia? A resposta não importava. O que importava era o que eu seria. Levantei e me olhei no espelho. Havia algo novo no meu olhar, um brilho firme, diferente. A mulher refletida ali já não se via como vítima. Era alguém em construção, consciente do próprio poder, mesmo que ainda não soubesse como usá-lo. As rugas que antes me incomodavam agora pareciam linhas de força, cicatrizes de sobrevivência. Eu não era apenas a esposa traída. Eu era testemunha silenciosa de uma transformação que ele jamais entenderia. Durante o dia, observei-o de longe, estudando cada movimento, cada palavra, e percebi como a culpa tem um corpo próprio. Ela pesa nos ombros, muda o ritmo da fala, torna o olhar inquieto. Ele parecia sentir que algo tinha mudado, mas não sabia o que. Talvez fosse o meu silêncio, agora mais denso, mais afiado. Ou talvez fosse apenas o reflexo da própria consciência dele tentando escapar. O contraste entre nós crescia a cada hora. Ele fingia normalidade, e eu fingia acreditar. Dois atores interpretando papéis diferentes no mesmo palco. Mas, ao contrário dele, eu já conhecia o final da peça. À noite, sentei-me na sala, sozinha. A casa estava mergulhada na penumbra. As sombras projetadas pelas lâmpadas criavam desenhos nas paredes, e eu via neles fragmentos do que restava da nossa história. Era como olhar para um espelho rachado. As imagens ainda estavam lá, mas nenhuma delas inteira. Nesse instante, entendi algo profundo. Não é a traição em si que destrói, mas o silêncio que vem depois. A ausência de verdade é o que apodrece o que ainda poderia ser salvo. E eu não seria parte disso. Mas, antes de qualquer revelação, antes do confronto inevitável, havia algo que eu precisava fazer. Algo que só o tempo e o silêncio poderiam me ensinar a executar com perfeição. O jogo estava montado, mas as peças ainda não sabiam o lugar que ocupavam. E, enquanto o relógio marcava o passar das horas, eu sentia dentro de mim o crescimento de algo invisível, uma força paciente, prestes a romper. Algo me dizia que o momento certo se aproximava, e quando ele chegasse, não haveria como voltar atrás. Na tarde seguinte, o mundo parecia ter um brilho áspero,
como se a luz batesse na pele e não entrasse. Saí para comprar pão, e cada rosto na rua parecia carregar uma pergunta invisível. A moça do caixa sorriu por educação, mas o olhar escorregou pelo meu cabelo grisalho, pela minha pele, como se buscasse uma explicação para o silêncio que me envolvia. "A senhora está bem?" ela perguntou num tom doce, que não escondia a curiosidade. Balancei a cabeça e devolvi o troco devagar, sentindo o peso daquela palavra. "Senhora", como um lembrete de que a vida já me viu de pé muitas vezes depois de tombos maiores. Do lado de fora, o cheiro de pão quente misturava esperança e culpa, como se eu pudesse respirar um futuro que ainda não tinha coragem de pedir. Em casa, o corredor parecia mais comprido. Toquei as paredes como quem confirma a própria existência. A sala, tão minha, de repente era território neutro. Em um canto, as fotos de família, sorrisos milimetricamente alinhados, roupa passada, mesa posta, o retrato do casamento exemplar. E, atrás de tudo, um espaço vazio que agora eu conseguia enxergar. Não era só sobre ele. Era sobre tudo o que precisei engolir para caber nessa foto. O comentário atravessado da cunhada sobre meu jeito forte, a piada do genro sobre meu gênio, a vizinha que me confundia com a diarista e pedia um paninho no corredor. Pequenas pedras no sapato que, ano após ano, calejaram a minha dignidade. Eu chamei de paz. Eles chamaram de normalidade. Abri a janela. A cortina inflou como um pulmão. Do lado de fora, uma criança corria atrás de uma bola e o riso dela perfurou meu peito. A vida segue, pensei, mas não do mesmo jeito para todos. Lembrei da primeira vez que entrei no banco de mãos dadas com ele, 2 sorrisos para o doutor, um bom dia protocolar para mim. O funcionário mal levantou a cabeça quando me atendeu sozinha, semanas depois, como se eu fosse sombra. A sombra que cozinha, que organiza, que sustenta. A sombra que, agora, carrega fogo. No quarto, o armário exalava o perfume que não era meu. Senti a garganta fechar. O corpo lembra, mesmo quando a cabeça quer negar. Abri uma caixa antiga, encontrei cartas minhas de outra época, doces, longas, cheias de uma esperança que hoje me pareceria quase infantil. Toquei o papel e percebi como o amor tem textura. A minha era porosa, viva, pronta para absorver. Ele aprendeu isso. E se alimentou. A noite caiu com uma rapidez indecente. O abajur aceso desenhou ilhas de luz no chão, e a sombra do meu corpo se partiu nas quinas da cômoda. Eu não chorei. Não gritei. Só respirei. É curioso como, quando a dor amadurece, ela silencia sem desaparecer. Fica ali, como água escura, esperando que a gente decida o que fazer com ela. Eu podia confrontá-lo naquele instante, mas percebi que seria só descarga. Eu queria construção. Queria que a verdade tivesse estrutura e público. Queria que, quando caísse a máscara, não fosse só entre 4 paredes. Passei a mão no celular e, sem pressa, organizei o que precisava. Nada barulhento. Nada heróico. Apenas a ordem dos fatos. Datas. Nomes. Horários. Capturas guardadas em uma pasta com um nome qualquer. Como quem guarda sementes em terra seca. Soube, enquanto fazia, que não se tratava apenas de provar algo para ele. Era sobre provar para mim que eu não imaginava, que eu não exagerava, que eu não enlouqueci. O gás aceso não era minha distração, era a labareda. O relógio da sala arranhava os minutos. Ele ligou, disse que ia chegar mais tarde, riu com uma naturalidade treinada. Comi um lanche com o pessoal, explicou, e eu quase pude ouvir o papel do guardanapo amassar do outro lado da linha. Tudo bem, respondi. A voz saiu limpa, sem tremor. Dentro, eu senti aquela velha dualidade se acomodar. Esperança e medo, ganho e perda, luz e sombra. Esperança de sair inteira. Medo de, ao desmontar o teatro, não sobrar palco. Ganho de mim. Perda do que nunca foi meu. Sentei no chão da sala, as costas contra o sofá, e fechei os olhos. Lembrei da minha mãe me ensinando a respirar durante a dor, como quem chama a vida de volta para dentro. Obedeci. O ar entrou pelos pulmões, lento, e saiu como uma decisão. Eu não ia mendigar explicação. Não ia puxar a barra da calça dele pedindo migalha. Eu ia levantar a cabeça diante de todos os lugares onde me quiseram calada, família, vizinhos, colegas, e dizer: eu vi.
E ver muda tudo. Quando ele entrou, mais tarde, o corredor exalava o cheiro doce do perfume alheio misturado ao nosso sabonete. Uma química vulgar. Ele beijou meu rosto de leve e desviou os olhos. Falou do cansaço, tirou os sapatos. Caminhou até o banheiro com o corpo de quem atravessa um campo minado sem saber onde pisa. Eu acompanhei com o olhar, sem pressa. A casa inteira parecia ouvir o som dos passos. O azulejo frio devolveu um eco curto, e eu soube. Havia chegado ao ponto em que o silêncio não é omissão, é estratégia. Deitei na cama com o corpo acordado. A lua recortou o quarto em duas faixas, claro e escuro. Em uma, a fotografia do nosso primeiro verão juntos. Na outra, a projeção da minha mão segurando o celular. A imagem dizia mais que qualquer frase. De um lado, a promessa. Do outro, a prova. Entre as duas, eu, a mulher que aprendeu a se equilibrar no fio da própria voz. O sono, quando veio, foi raso, quase uma vigília. Sonhei com uma sala cheia de gente, rostos conhecidos, risos contidos, copos na mão. Eu estava no centro, em pé, com a mesma calma que agora me embalava. Não havia grito. Havia luz. Uma luz que caía sobre mim como reconhecimento, e sobre ele como revelação. Acordei com a sensação de ter atravessado uma ponte que ainda não vi, mas já sei pisar. O dia seguinte me encontrou pronta e, ao mesmo tempo, suspensa, como quem leva o copo cheio até a borda da mesa sem derramar. Ainda não é a hora, repeti para mim mesma, sentindo o peito abrir como janela. Quase. Falta o instante exato. O de maior silêncio. O de maior público. O de maior verdade. E quando ele chegar, eu saberei. Porque, antes do som da queda, sempre há uma respiração que para no ar. E eu já escuto a minha. A manhã seguinte começou com uma calma que só quem está prestes a agir conhece. O café esfriava sobre a mesa enquanto eu observava o vapor se dissipar, lenta e silenciosamente, como as ilusões que eu vinha cultivando há anos. Ele saíra apressado, com o mesmo discurso de sempre, reuniões, compromissos, telefonemas, e o mesmo olhar de quem acredita que ainda domina o tabuleiro. Eu, por outro lado, já havia deixado de ser peça. Agora, eu era quem movia o jogo. Comecei o dia com gestos calculados. Cada palavra dita, cada silêncio mantido. O celular dele repousava sobre o aparador quando notei que o bloqueio facial não estava ativado. O toque da tela despertou uma sucessão de mensagens, como um riacho de confissões disfarçadas de banalidades. Fotos, piadas internas, corações. Um teatro completo de uma vida paralela. As mãos tremeram por um segundo, não de raiva, mas de precisão. Salvei tudo. Organizei. E, pela primeira vez, percebi que o verdadeiro poder nasce no instante em que você para de buscar justiça e começa a construir consequência. Passei o resto do dia no trabalho, entre planilhas e sorrisos protocolares. Ninguém imaginava que por trás da minha calma existia uma estratégia se desenhando. Cada olhar que cruzava o meu refletia uma mulher comum. Ninguém via o vulcão contido atrás da expressão neutra. O som do teclado, o cheiro do café da copa, o burburinho do escritório. Tudo servia de trilha para o plano silencioso que crescia dentro de mim. E, entre um relatório e outro, eu pensava no que tantas outras mulheres fariam no meu lugar. Talvez seja por isso que tantos escolhem ficar, mesmo feridos. Porque é mais fácil suportar o conhecido do que enfrentar o abismo da mudança. Quantos já sentiram esse impasse? Quantos respiram fundo, como eu, antes de decidir o próximo passo? À tarde, o sol atravessava as persianas, riscando o chão com faixas douradas e cortadas de sombra. Aquela imagem ficou gravada em mim. Era como se a própria luz me ensinasse sobre contraste. Para enxergar o real brilho das coisas, é preciso aceitar o escuro ao redor. E foi assim que comecei a compreender que minha dor era, na verdade, uma ferramenta. Que o sofrimento não precisava me reduzir, podia me revelar. Quando cheguei em casa, ele já estava lá. De terno, perfume forte, o mesmo sorriso ensaiado de quem acredita que charme apaga rastros. Falou sobre o dia, sobre colegas, sobre uma reunião que demorou demais. E enquanto ele falava, eu estudava. Os gestos rápidos, a voz que subia meio tom nas mentiras, o desvio sutil do olhar. Era quase teatral. Mas eu também aprendi a atuar. Respondi com ternura calculada, como quem ainda acredita,
e o deixei se afundar na própria performance. Ele não percebeu, mas cada palavra que dizia era uma linha a mais no roteiro da sua própria queda. Mais tarde, enquanto ele dormia, sentei-me ao pé da cama e observei o quarto à meia luz. O som do ventilador misturado à sua respiração criou uma melodia estranha, quase hipnótica. Ali, naquele meio tempo entre ação e espera, percebi que a vingança verdadeira não é grito. É processo. É paciência. É o olhar de quem já sabe o final, mas finge ainda estar no meio da história. Eu respirava devagar, repetindo mentalmente o plano que já tinha forma, tempo e lugar. E quanto mais o silêncio crescia, mais a tensão se tornava palpável, como o momento antes do trovão, quando o ar parece suspenso e o mundo segura o fôlego. Nos dias seguintes, pequenas mudanças começaram a acontecer. Ele me tratava com mais cuidado, talvez por culpa, talvez por medo. O olhar dele buscava o meu, tentando decifrar se eu sabia. E eu o deixava no escuro, o lugar mais desconfortável para quem vive de manipular. Enquanto isso, eu seguia aparando arestas, montando o cenário perfeito. A ironia era que, quanto mais ele tentava preservar a aparência, mais contribuía para o espetáculo que estava prestes a começar. As pessoas ao redor, amigos, familiares, colegas, notavam algo diferente. Você parece mais calma, diziam. Eu sorria, sabendo que calma é apenas outra forma de dizer pronta. E por dentro, algo se consolidava. A dor inicial havia se transformado em uma força quase serena, feita de propósito e precisão. Uma noite, de frente para o espelho, vi o reflexo da mulher que ele acreditava conhecer e a mulher que, em silêncio, renascia. Eram duas figuras distintas ocupando o mesmo espaço, mas apenas uma delas respirava com verdade. A outra era só o reflexo de um tempo que acabou. Aquela versão de mim, a que esperava, a que confiava, a que justificava, estava morrendo lentamente, e eu a deixava partir com gratidão. Porque a liberdade não chega quando o outro nos liberta, e sim quando deixamos de pedir permissão para existir. No fundo, eu sabia que a hora do acerto estava próxima. Não haveria grito, nem cena, nem espetáculo gratuito. Apenas uma sequência perfeita de verdades expostas, cada uma no seu tempo, diante das pessoas certas. E, talvez, diante dele mesmo, no instante exato em que o orgulho fosse mais frágil. Mas o mais curioso é que, mesmo planejando tudo, havia um sentimento inesperado que crescia junto. Uma compaixão fria, quase científica, que me fazia enxergar o quanto a ruína dele seria, na verdade, uma consequência natural. A justiça, às vezes, é só a verdade voltando ao seu lugar de origem. E enquanto eu olhava o relógio marcando as horas, percebi que a vida também é um palco que cobra ensaio. Alguns papéis, nós precisamos representar até o último ato. Outros, como o da dignidade, nascem da improvisação. E, nesse ponto, talvez quem me lê entenda o que quero dizer. Há algo de profundamente humano em assistir a máscara de alguém cair, não por vingança, mas por merecimento. Porque no fundo, cada um sabe quando o espetáculo da mentira está prestes a terminar. Nos dias que seguiram, algo mudou de forma invisível, mas profunda. A rotina se manteve, as palavras trocadas eram as mesmas, o cheiro do café pela manhã ainda preenchia a casa. E, no entanto, o ar tinha outro peso, outro ritmo. Ele caminhava como quem tenta não acordar um segredo. Eu o observava com o mesmo cuidado de quem lê um livro já conhecido, mas agora procurando subtexto, o que se esconde entre as linhas. Tudo nele parecia mais ruidoso, o jeito que trancava a porta, o barulho da chave caindo sobre o balcão, o toque insistente do telefone que ele sempre atendia com o corpo virado para longe. Era como assistir a um ator preso no próprio roteiro, repetindo falas que já perderam sentido. Mas o curioso é que, quanto mais ele tentava disfarçar, mais a verdade se revelava sem esforço. As mentiras são como perfume barato, no início enganam, depois enjoam, e por fim deixam rastro por onde passam. Eu percebia cada contradição, cada deslize. O olhar dele às vezes me procurava, como se buscasse algum sinal de inocência em mim, mas encontrava apenas o espelho da própria dúvida. E esse reflexo, eu sabia, o consumia por dentro. Comecei a me mover diferente, não por fingimento, mas por libertação. Passei a cuidar de mim de um jeito novo. O banho demorava mais. A toalha branca absorvia uma paz que há muito eu não sentia.
Me vesti com calma. Escolhi roupas que me faziam lembrar da mulher que existia antes de tudo isso. Era estranho perceber como a simples decisão de não reagir já era, por si só, um ato de poder. O silêncio virou meu aliado, e o tempo, meu cúmplice. Cada dia se tornava um ensaio do que estava por vir. A mesa do jantar. A tensão era uma terceira presença. Ele falava sobre o trabalho, sobre os planos, sobre o futuro, e eu apenas ouvia, com um meio sorriso que não se deixava decifrar. O jogo já não era sobre raiva, mas sobre clareza. Eu observava como a culpa o tornava pequeno. O homem que um dia me fez acreditar em promessas agora se encolhia sob o peso do próprio teatro. As noites eram longas. O relógio parecia sussurrar a passagem das horas, e eu ouvia o vento bater nas janelas como se o mundo inteiro esperasse comigo. Às vezes, sentava na poltrona da sala, com a casa escura, e deixava a mente vagar. Pensava nas tantas vezes que abafei a intuição, nas vezes que preferi a paz ao confronto, e percebia o quanto o amor pode ser um labirinto onde a gente aprende a se perder devagar. Há mulheres que constroem muros. Eu, por muito tempo, construí pontes que ele atravessou sem olhar para trás. Agora, eu desmontava cada uma, pedra por pedra, até restar apenas o chão firme onde eu voltaria a andar sozinha. Havia momentos em que a dúvida tentava me visitar. Aquela voz que pergunta se vale a pena, se não seria mais fácil fingir que não viu. Mas bastava lembrar das mensagens, das risadas trocadas às escondidas, do descuido arrogante de quem se acha intocável. Não era apenas traição. Era desrespeito. Era certeza dele de que eu nunca ousaria sair do papel que me deram. E era justamente essa certeza que eu estava prestes a destruir. O plano crescia com naturalidade, quase orgânico. Não se tratava de vingança no sentido comum. Era justiça silenciosa, a ordem voltando ao lugar. Eu não queria gritos, nem lágrimas públicas. Queria apenas que a verdade tivesse rosto, voz e testemunhas. Que todos os que o exaltavam como exemplo de marido e homem correto vissem o que se escondia atrás da fachada. Que ele sentisse, por um instante que fosse, o peso da vergonha que eu carreguei sozinha por meses. Às vezes, quando via sorrir no celular, imaginava o instante em que aquele mesmo sorriso congelaria. A expressão de quem percebe, tarde demais, que subestimou o outro lado, que achou que a mulher calada era fraca, quando na verdade ela estava apenas reunindo provas. Era estranho sentir tanta calma. Não era ódio, era uma serenidade quase sagrada, como quem sabe que o destino já está escrito, e que basta esperar a página virar. Eu o tratava com delicadeza medida, e isso o confundia. Ele parecia não saber se eu perdoara ou se algo maior estava em curso. Essa incerteza o corroía, e isso, mais do que qualquer palavra, era a primeira parte da justiça. As pessoas à nossa volta começaram a perceber fissuras. Uma amiga comentou que eu estava diferente, com uma força nova no olhar. Outra disse que minha voz parecia mais firme. E eu sorria, porque não era apenas força, era lucidez. A dor tinha virado sabedoria. E, com ela, veio algo que eu não esperava. Uma espécie de compaixão fria, um entendimento de que nem todo castigo precisa de violência. Às vezes, basta deixar o outro se afogar no próprio reflexo. A noite anterior ao que viria foi de um silêncio particular. Ele dormia, e eu fiquei acordada, observando o contorno da casa à meia luz. Cada objeto parecia testemunha do que estava prestes a acontecer. O vaso que compramos juntos, o quadro que ele escolheu, as cortinas que eu mesma costurei. Tudo ali contava uma história que estava para mudar de sentido. Quando fechei os olhos, vi o futuro em flashes, rostos surpresos, palavras ditas em voz alta, uma verdade que ecoaria além de nós. E percebi que o que estava em jogo não era apenas meu casamento, mas minha própria narrativa. A chance de, enfim, ser autora da minha história. O amanhecer chegou como uma respiração contida. E enquanto a luz entrava pelas frestas, compreendi que há momentos em que o silêncio antecede não o fim, mas o renascimento. E que o que vem depois da queda nunca é destruição, é revelação. E a minha estava prestes a começar. O dia marcado chegou sem aviso. Nenhum anúncio, nenhum presságio. Apenas o som comum da vida. O motor do carro ligando cedo, o barulho do chuveiro, o cheiro do café. Ele saiu com a confiança de quem acredita que o mundo continua girando no mesmo eixo.
E talvez, para ele, girasse mesmo. Mas para mim, o tempo já corria em outra direção, lenta, precisa, como o ponteiro de um relógio que marca o instante exato antes do impacto. Passei a manhã em silêncio, revisando detalhes. As mensagens, os horários, as capturas, tudo organizado em ordem impecável. Não por rancor, mas por respeito ao meu próprio sofrimento. Cada arquivo era uma prova de que eu estive desperta enquanto ele dormia na mentira. Que enquanto ele acreditava em disfarces, eu bordava a verdade com paciência. A sala estava arrumada como um palco. Luz natural filtrando pelas cortinas, flores sobre a mesa, aroma de jasmim no ar. Tudo parecia comum, e justamente por isso, perfeito. O lar tem esse poder de disfarçar o abismo. As paredes guardam segredos, mas também testemunham revoluções silenciosas. Enquanto o relógio avançava, senti o coração bater no ritmo exato do plano. Nem rápido, nem lento. Apenas certo. O convite para o jantar havia sido ideia dele. Precisamos nos reconectar, disse com a voz mansa, ensaiada. E eu aceitei, com um sorriso que ele tomou por rendição. Mal sabia ele que o perdão, às vezes, é apenas o disfarce da justiça. Preparei a mesa, servi o vinho preferido dele, e cada gesto meu era uma linha do roteiro final. A noite nasceu mansa, mas o ar já trazia uma vibração quase elétrica, como um instante antes da tempestade. Os primeiros convidados chegaram, colegas de trabalho, amigos antigos, o cunhado falastrão. Todos riam, falavam alto, brindavam ao amor e à fidelidade, sem saber que a verdade passeava entre eles, vestida de calmaria. Ele falava de mim com orgulho falso, repetindo histórias ensaiadas, e cada palavra dele caía no ar como vidro prestes a trincar. Eu observava, imóvel, como quem contempla o próprio passado pela última vez. Quando a hora chegou, o silêncio se formou sozinho. Bastou um toque no controle da televisão. O som cessou. As vozes se calaram. A tela acendeu. E o que antes era apenas suspeita virou imagem. O rosto dele, o nome dela, as palavras digitadas com descuido. Nenhum grito. Nenhuma explicação. Apenas o espelho cru do que ele se tornará. Os minutos seguintes se arrastaram como séculos. Os convidados trocaram olhares, constrangidos, as taças tremiam nas mãos. Ele, pálido, tentava falar, mas o som parecia não atravessar o ar. E eu, do outro lado, permanecia firme, sem lágrimas, sem sorriso, apenas presença. Havia força em não reagir. Havia dignidade em sustentar o silêncio enquanto a verdade fazia o que eu não precisava mais fazer: expor. Quando a tela se apagou, o peso caiu sobre ele como chuva grossa. A sala cheirava vergonha, e o vinho, antes doce, parecia ácido. Um dos amigos tentou mudar de assunto, mas era tarde. A imagem já havia feito o que devia. Ele tentou se aproximar, tocar minha mão, mas eu apenas recuei um passo. Pequeno. Suficiente. A distância entre nós, agora, era o abismo que ele cavou sozinho. Aquela cena não era triunfo, era libertação. Não havia prazer em vê-lo humilhado, mas havia paz em saber que o ciclo se fechava diante de testemunhas. Era a confirmação de que o silêncio, quando bem usado, é mais devastador que qualquer grito. Depois que todos se foram, o som da porta se fechando foi o primeiro sinal de recomeço. A casa parecia respirar aliviada. Ele, sentado no sofá, murmurava desculpas sem forma. Eu, de pé, o observava com o olhar de quem finalmente entende. Não se trata de perdoar o outro, mas de não trair a si mesma. Fui até a janela. A rua estava quieta, iluminada pela lua que atravessava as copas das árvores. Lá fora, a vida seguia, distante, indiferente, pura. Eu senti o ar frio tocar meu rosto e percebi que, pela primeira vez em muito tempo, não carregava nada. Nem raiva, nem medo. Apenas um espaço limpo dentro de mim, pronto para ser ocupado por algo novo. Atrás de mim, ele continuava a tentar justificar o injustificável. Palavras quebradas, promessas tardias, gestos repetidos. Tudo soava oco. O que existira entre nós agora era só memória. E a memória, quando perde o vínculo com o amor, vira apenas registro. Um retrato que a gente guarda não por saudade, mas por respeito à própria história. Antes de sair do quarto,
Olhei uma última vez para a cama. O lençol impecável, o travesseiro duplo. Era estranho como até o cenário do amor podia parecer tão frio depois da verdade. Desliguei a luz, e naquele breu silencioso, senti o eco de uma certeza nova. O mundo, enfim, voltava a girar no meu ritmo. Mas a cada rotação, ele me lembrava: para nascer de novo, é preciso permitir que algo morra, mesmo que esse algo tenha o seu nome. O corredor parecia mais longo naquela noite, como se o tempo quisesse me testar uma última vez. E eu segui caminhando, com passos lentos, certos, firmes. Porque há despedidas que não precisam de palavras, apenas da coragem de não olhar para trás. E, ainda assim, lá no fundo, algo me dizia que a história ainda não tinha terminado. Que o verdadeiro desfecho não seria aquele jantar, nem a queda dele. O que viria depois, eu ainda não sabia. Mas pela primeira vez, eu queria descobrir. A manhã seguinte nasceu com um silêncio diferente. Não era o mesmo vazio de antes. Aquele que doía, que pesava. Era um silêncio leve, quase luminoso, como se a casa respirasse aliviada depois de tanto tempo em apneia. A luz do sol atravessava as cortinas com uma delicadeza que parecia nova. E, pela primeira vez em muito tempo, eu a deixei entrar. Fiz café. O cheiro se espalhou pela cozinha como um abraço. Havia algo de simbólico naquele simples gesto. A xícara nas mãos, o vapor subindo devagar, a consciência de que a vida continuava. Cada gole parecia lavar o amargor que um dia habitou ali. Ele já não estava em casa, e, mesmo que estivesse, já não ocupava lugar em mim. Descobri que o amor que acaba não é o fim de tudo. Às vezes, é apenas o ponto exato onde a dignidade decide nascer. Enquanto olhava pela janela, pensei em quantas mulheres, como eu, acordaram em camas vazias, acreditando que o vazio era castigo. Mas agora eu sabia. O vazio é só o espaço que a verdade precisa para florescer. E essa consciência muda tudo. Ela reorganiza o coração, limpa o olhar, endireita a postura. É quando o corpo, a mente e a alma finalmente concordam que nunca foi sobre ele, sempre foi sobre mim. Nos dias que seguiram, a cidade parecia outra. As ruas, antes repetitivas, agora tinham cor. As pessoas, antes invisíveis, tinham histórias que eu queria ouvir. Voltei a trabalhar com mais calma, mais foco, e sem aquela ansiedade de provar meu valor. Descobri que não preciso mais gritar para ser ouvida. Basta existir com verdade. E isso, por si só, é um ato de revolução. Ainda cruzo olhares curiosos, sussurros de quem viu ou ouviu o que aconteceu naquela noite. Mas não há vergonha em mim. Há poder. Porque o que me expôs não foi o escândalo, foi a coragem. E a coragem, quando nasce do silêncio, carrega um tipo de força que ninguém consegue apagar. Às vezes, encontro pessoas que perguntam como consegui. E eu sorrio, porque não há fórmula. Há apenas o instante em que você entende que continuar sendo a mesma é o maior risco de todos. Que permanecer é, muitas vezes, a forma mais lenta de morrer. Então, a escolha se torna simples, mesmo quando é dolorosa. E, no fundo, essa escolha é o que nos salva. Ele tentou me procurar depois. Mensagens longas, promessas recicladas, um arrependimento cheio de frases ensaiadas. Mas o arrependimento de quem foi pego não é arrependimento, é medo. E medo nunca reconstrói o que a mentira destruiu. Respondi apenas uma vez: cuide da sua consciência. A minha, finalmente, dorme em paz. Depois disso, o silêncio falou por mim. Hoje, ao passar pelo espelho, vejo outra mulher. As rugas continuam, os fios brancos ainda me visitam, mas há algo diferente no olhar. Uma calma que não existia. Uma certeza que antes era apenas intuição. Aprendi que a maturidade não é sobre aceitar tudo, é sobre saber o que nunca mais aceitar. E que dignidade é um tipo de beleza que o tempo não apaga. Carrego cicatrizes, sim, mas nelas há mais vida do que em qualquer lembrança de amor perfeito. Porque cada ferida me ensinou a reconhecer o som da minha própria força. O som de quem levanta depois da queda, de quem fala depois do silêncio, de quem escolhe existir sem pedir desculpas por ser inteira. E talvez seja por isso que eu compartilho essa história. Não por vingança, mas por reconhecimento. Porque, se você chegou até aqui, talvez também tenha vivido algo parecido. Talvez também tenha sentido o peso de amar alguém que te diminuía.
E, se for o caso, que este seja o momento em que algo dentro de você desperta. Que você entenda que toda dor carrega uma semente de recomeço. Basta coragem para germinar. Curta esse momento, se ele te tocou, não como quem apenas assiste, mas como quem reconhece. Porque histórias como a minha não são sobre o fim do amor, e sim sobre o começo do respeito. E é nesse ponto que tantas pessoas escolhem permanecer, não por mim, mas pelo eco que a verdade deixa em cada um. Hoje, quando a campainha toca, eu não temo mais o som do inesperado. Aprendi que nada que chega pode ser pior do que o que eu mesma já suportei. A vida continua batendo a porta, e agora, quando abro, é a mim mesma que encontro, inteira, desperta, livre. E se há algo que desejo a quem me escuta, é isso. Que também se permita abrir a própria porta. Que não espere que o mundo repare o que partiu. Que tome de volta o que é seu. O silêncio, o tempo, a paz. Porque o verdadeiro final feliz não é aquele que termina com outro alguém. É o que começa com a gente.